Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui para convidar você para participar da Conferência Uma 2021. Missão em Movimento, o Deus de todas as cidades. Nós vamos conversar sobre esse desafio da missão nas grandes, nas pequenas cidades, a partir da ideia de que essa missão não pode parar, ela tem que estar sempre em movimento. E a gente espera você entre 26 e 27 de novembro. Acesse o nosso hot site conferenciauma.org e se inscreva. Espero você lá. Olá, graça e paz. Esse é o programa Texto e Contexto, um espaço online da Igreja Adventista da Promessa, onde nós conversamos sobre temas de natureza doutrinária e teológica. Eu sou o pastor Eleilton e é uma alegria ter você por aqui. Estamos iniciando uma nova temporada no programa Texto e Contexto. Os programas desse mês de setembro, nós vamos falar sobre evangelização, teologia da evangelização. Isso porque o mês de setembro tipicamente é conhecido como o mês de missões. Então aproveitaremos o programa Texto e Contextos também para falarmos um pouco a respeito desse tema e ver o que a Escritura Sagrada nos ensina e nos diz a respeito de evangelização. Antes de apresentar os convidados que nos ajudarão nesse primeiro programa dessa nova temporada, eu queria convidar você para compartilhar o link do programa Texto e Contexto. Compartilhe com seus amigos, familiares, para que mais gente seja alcançada com esse conteúdo, seja abençoada com o conteúdo do programa Texto e Contexto. Pois bem, para nos ajudar nesse primeiro programa, nós temos a alegria de ter aqui conosco os pastores Willy e Fabiano. Sejam muito bem-vindos ao programa Texto e Contexto. Amém. A paz do Senhor, pastores, a paz do Senhor Jesus a todos os nossos irmãos e irmãs. Feliz em estar aqui para a gente participar de mais um tema importante e relevante para a Igreja de Cristo. Amém. Pastores, paz do Senhor, a vocês que estão com a gente, uma satisfação estar com vocês aqui. E no mês que para a Igreja Adventista da Promessa é tão importante, né, falar sobre evangelização, campanha de missões, acho que é um assunto que vai nos trazer mais ânimo para continuarmos na missão na qual Deus confiou a nós como igreja. Amém. Graças a Deus. Bom, realmente esse é um tema extremamente importante para a igreja. A evangelização está muito ligado à missão da igreja, ao DNA da igreja. Então é importante a igreja entender corretamente essa temática. Você que está nos assistindo, se você conhece aquele livro 9 Marcas de uma Igreja Saudável, do pastor Mark Dever, uma das marcas que ele coloca como sendo de uma igreja saudável é o entendimento correto sobre a evangelização. Porque é possível estar envolvido nessa prática sem o entendimento correto sobre o que significa a evangelização, como se faz a evangelização. Então, realmente é importante ter essas respostas à luz da Escritura Sagrada. E é exatamente por isso que os programas Texto e Contexto desse mês nós trataremos a respeito desse tema. E hoje nós vamos começar falando sobre o fundamento da evangelização. Vamos tentar estabelecer aqui as bases bíblicas sobre a natureza da evangelização, que é a evangelização à luz da Escritura Sagrada. E eu queria que o pastor Willy começasse comentando para a gente o contrário dessa pergunta que eu coloquei. O que não é evangelização? Antes de nós tentarmos apresentar de maneira positiva, vamos começar apresentando de maneira negativa, dizendo que não pode ser considerado evangelização. Amém. É uma questão bastante importante de fato, porque todos nós carregamos esse DNA da evangelização, né? E esse desejo de evangelizar. Eu acho que todo crente fiel a Cristo tem esse desejo ardendo no coração de tornar a evangelização uma realidade. Mas, por vezes, a gente pode encontrar alguns caminhos que não são necessariamente evangelizar, né? Por exemplo, a gente pode dizer que evangelizar não é embutir ou impor sobre alguém o nosso conjunto de crenças, de doutrinas, de dogmas. Às vezes, há uma sensação, eu acho que principalmente na história, né, da igreja, sempre houve esse debate pela verdade, né? Eu acho que isso está no DNA do reformado, né? A gente, diferente da fé cristã católica, onde há uma harmonia comum entre eles, o reformado sempre esteve num debate sobre qual é a doutrina verdadeira, sobre qual é a doutrina correta.
E às vezes nós podemos confundir evangelizar com tentar embutir sobre alguém o nosso conjunto de crenças e valores. Às vezes a gente não está evangelizando, mas está tentando trazer a pessoa para nós, para a nossa maneira de pensar, né? Para a nossa maneira de entender a doutrina bíblica. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a evangelização está relacionada, de fato, à pregação e ao anúncio do evangelho, claro e simples, para que as pessoas entendam Jesus, o que Jesus fez, qual é o chamado dele, qual é a situação do ser humano sem Deus, e a partir disso a gente organizar aí o que é evangelização. Então não é uma imposição das nossas crenças e valores para que as pessoas passem para o nosso lado, mas para que passem para o lado de Cristo, né? Para que entendam o que Cristo fez na cruz. Não é também, não está limitado ao testemunho pessoal, porque também tem muito dessa ideia de que eu evangelizo contando para as pessoas o que Deus fez por mim. De fato, o testemunho é um aliado na evangelização, mas a gente não pode limitar o testemunho à evangelização. Pode ser que a pessoa entenda a história, entenda o que Deus fez, mas nem por isso ela vai de fato se aproximar de Jesus Cristo. Nem por isso ela vai entender quem é Jesus, qual é a obra da cruz. Então a gente precisa separar com muito cuidado essas coisas, porque o testemunho é um reforço, pode ser um aliado, mas não é necessariamente um sinal de que você está evangelizando quando você conta o seu testemunho, né? Uma outra questão que é importante também é que a gente não pode confundir a evangelização com a ação social. A ação social também é uma marca essencial da nossa igreja, da Igreja de Jesus Cristo. Cabe a nós, como salvos e redimidos, manifestar o amor, a misericórdia, o acolhimento, tentar de alguma maneira amenizar o sofrimento que existe no mundo, né? Sinalizar o próximo reino. Então, quando a gente mata a fome, a gente acolhe o necessitado, a gente está, assim, de alguma maneira, sinalizando o reino que há por vir. Mas o fato de que a gente dá uma cesta básica, acolhe o necessitado, não quer dizer necessariamente que nós estamos evangelizando. Tinha a fala de um pastor que era um evangelizador de rua. Ele dizia assim: pão, oração e pregação. Pão, oração e pregação. Então, ele nunca desassociou a ajuda ao necessitado, a necessidade de interceder e de explicar o evangelho a essas pessoas. Então, o fato de que a gente faz obra social não necessariamente está dizendo que a gente está cumprindo a missão da evangelização. E uma coisa também que a gente não pode confundir é a evangelização com o resultado, né? A gente tem a missão da pregação, do anúncio, mas não necessariamente nós teremos bons resultados com a fidelidade da missão. Então, pode ser que, de fato, nós sejamos pessoas comprometidas com a pregação do evangelho, com o anúncio do evangelho, tenhamos comunidades locais comprometidas com a pregação, porém, pode ser que mesmo assim a gente não tenha resultados. Quando o profeta para e fala diante do Senhor: mas Senhor, ninguém acreditou. Depois de tantos anos pregando, anunciando, Deus fala assim: mas quem falou que você tinha que converter alguém? A sua missão não era converter, a sua missão era pregar, era anunciar. E às vezes a pregação fiel do evangelho é o que vai dar a condição para que o juízo venha, né? A pessoa precisa ter condição de ter ouvido, entendido, compreendido. Então, a nossa missão não é necessariamente esse feedback, se está ou não dando resultado. A nossa missão está diretamente com a pregação simples, fiel do Evangelho de Jesus Cristo. Essa questão é importante. Um cuidado que precisa ser tomado também, algumas mensagens meio fatalistas, né? Se você não se render aos pés de Cristo hoje, você não sabe como vai ser o dia da manhã, e você pode estar morto. Por mais que isso seja uma verdade, a gente não sabe realmente o dia da manhã, mas eu acho que não é uma forma, a nossa missão não é convencer a pessoa, né? Como você colocou aí. Sim. É bom que a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas a gente tem que tomar cuidado com isso. É como se a gente tivesse essa obrigação, né, de convencer, tem que persuadir. E a gente, como nós como pastores, a gente lida muito, né, com essas questões, assim, o cônjuge que não é cristão, o que eu faço para o meu marido ser cristão, né? E assim, fica tentando usar de artifícios não bíblicos para tentar convencer o marido, o cônjuge, o filho para se entregar aos pés de Cristo. E não é assim, né? Tomar muito cuidado com mensagens fatalistas, ameaçadoras, né? Sim. Não é assim que as pessoas vão se entregar aos pés de Cristo, né? É o Espírito Santo que vai apelar a consciência da pessoa por meio da exposição da Escritura Sagrada, né? Pastor, queria contribuir também em mais um ponto, nessa questão de... Existem igrejas que você percebe que aquela comunidade ali, ela evangeliza e dá bastante resultado assim aos olhos, né? As pessoas estão indo para a igreja, culto cheio. E por outro lado, existe outra comunidade
em outro contexto, onde ela evangeliza também, ela é séria também, ela é comprometida também, só que lá não tem o mesmo resultado aos olhos, né? Aquela ali encheu, essa aqui não encheu. A gente precisa ter essa compreensão também de que ali, o fato de estar pregando o evangelho e as pessoas não estão indo ali, ela não fracassou, né? Está pregando com seriedade, está anunciando a palavra, aqui também está, mas eu acho que a gente precisa tentar analisar também cada comunidade, cada contexto, né? O mais importante de tudo isso é a igreja anunciar a palavra, né? E lógico que nós como promessistas, nós evangelizamos e queremos que as pessoas congreguem com a gente. Isso não tem, a gente não esconde de forma nenhuma, mas a gente precisa estar bem claro de que a questão do convencimento mesmo é o Espírito Santo que vai fazer, e em cada comunidade, em cada contexto, Deus ele tem as suas multiformas para trabalhar, né? Talvez nessas questões apresentadas pelo pastor Willy, sobre o que não é evangelização, essa questão de confundir os resultados da evangelização com a evangelização seja o equívoco mais comum. Sim. Nesse exemplo que você citou, se essa comunidade, que de repente nós não temos pessoas aqui que estão se convertendo a Cristo, nem em número tão significativo como nessa outra comunidade, mas se aqui o pessoal está pregando o evangelho, eles estão evangelizando. Verdade. Porque às vezes se confunde, né? Pergunta para uma pessoa quantas pessoas você evangelizou, eu evangelizei 2, pensando apenas nas 2 que aceitaram a pregação, né? Nas 2 que se converteram a Cristo. Mas até mesmo aquelas pessoas que você pregou o evangelho e elas não se renderam a Jesus, elas também foram evangelizadas, porque a evangelização não depende do resultado dela. Então não dá para confundir evangelização com o resultado da própria evangelização, porque como nós veremos agora, né, acho que o pastor Fabiano vai até comentar um pouco sobre isso, quando a gente for entender o que é evangelização, isso vai ficar claro, né? Então eu queria que o senhor comentasse para a gente já isso, como que a gente pode definir evangelização, já que evangelização não é imposição de crenças, não é simplesmente compartilhar o testemunho pessoal, né, não é ação social e não é o próprio resultado dela, então o que é evangelização, afinal de contas? Primeiro você não precisa me chamar de senhor, né? Fica tranquilo. Estamos todo mundo aqui em casa, né? Não tem. Eu sou o mais velho aqui, né? Então... Pode chamar de você mesmo, tranquilo. Assim, quando nós olhamos para os evangelhos, e em especial o evangelho de Marcos, ele tem uma didática de mostrar Jesus em ação, né? Você vê Jesus trabalhando constantemente, em casa, ele entrava e ele evangelizava, e ele deixou esse legado para os discípulos, né? Então a gente olha Filipe evangelizando, Pedro evangelizando, a gente vê Paulo evangelizando mais adiante. E agora, o que é evangelização, né? Evangelismo. Então a palavra grega ali, ela traz a ideia de anunciar, né? De proclamar, de levar as boas novas, né? As boas novas de Jesus. E o que seria isso, né? Numa forma muito prática mesmo aqui, as boas novas de Jesus é anunciar luz para quem está aí nas trevas, né? O perdão para a reconciliação, o amor para um mundo que está em desamor, levar a água, né? Para aqueles que estão com sede de salvação. O Evangelho é o que Jesus fez por mim. O que Jesus fez por mim? Morreu numa cruz para salvar a minha vida, me dá a oportunidade de se reaproximar do meu Criador. E também o Evangelho ele mostra para nós agora o que eu devo fazer, né? Qual é a resposta diante do Evangelho, né? Então, o Evangelho é salvação, é as boas notícias, é dizer para mim que eu tenho uma nova chance, uma nova oportunidade, que existe uma eternidade. E diante disso eu escuto essa mensagem, aí vem sim, né, o Espírito Santo vai me convencer do pecado, da justiça, do juízo. Então eu tenho uma resposta, minha resposta agora, o que eu devo fazer para viver essa vida proposta pelo Evangelho? Para que agora eu venha a ser luz, né? Venha a ser luz.
O alvo, especificamente, são as pessoas que não são, usar uma palavra que são os perdidos, né? Eles precisam ser achados. O Evangelho, ele é uma mensagem para trazer as pessoas para o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus Cristo. Então, toda pessoa que não recebeu Jesus Cristo como seu Salvador, ela precisa ouvir essas boas novas de Jesus Cristo, né? Então, a igreja, ela é uma comunidade não somente de ação, né? Mas ela é uma comunidade onde o mundo precisa olhar para ela e na qual ela é presente nesse mundo, e Deus é presente através da vida dela, anunciando esse evangelho, essa palavra de salvação. Muito bom. Então, nós poderíamos dizer, de modo claro, que evangelizar é pregar. Evangelizar é comunicar essa boa notícia que você acabou de nos apresentar. Então é isso, evangelizar é sinônimo de compartilhar, é sinônimo de anúncio. Acho que nesse programa nós vamos até comentar um pouco mais à frente sobre formas de contribuir com a evangelização, mas eu acho que uma coisa que precisa ficar clara, né, para quem assiste, é que basicamente evangelização tem a ver com anúncio, com verbalização de uma notícia. E falar de Jesus Cristo mesmo. Por isso que a gente precisa ter essa clara compreensão, né? Por mais que você tenha um testemunho bonito de vida, de uma história bonita de transformação, mas ela não tem o poder de salvar ninguém, né? A gente que sobe no púlpito, a gente precisa pregar as Escrituras, a gente que lida com pessoas não cristãs no nosso trabalho, a gente precisa falar de Jesus Cristo. Lógico que não vai diminuir a nossa experiência, mas ela não salva ninguém. Por isso que o autor aos Hebreus diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, né? Mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração, não? Então é ela que tem o poder para o evangelho, né? Para mudar a vida das pessoas. É importante esse anúncio, né? Essa verbalização da palavra de Deus. Sim. Eu acho que é importante também a gente sempre focar para pregar o evangelho de forma mais completa possível, né? Tem um escritor que ele trabalha muito essa questão de que a boa notícia só se torna uma boa notícia quando a gente dá a má notícia. Todos pecaram e todos estão afastados de Deus. Para muito ser humano, a mensagem do evangelho não faz sentido, porque ele vai dizer, eu sou um bom ser humano, eu trabalho, eu sou casado com a mesma mulher, eu crio os meus filhos. Então, esse pré-anúncio da situação de todo ser humano com amor, que o pastor Fabiano já colocou aqui, que não é uma imposição, não é uma coisa desagradável, mas com amor, com essa sabedoria do Espírito Santo, falar para as pessoas da condição do mundo, do quanto elas precisam dessa boa mensagem, porque a boa mensagem é que Deus estava em Cristo se reconciliando com o mundo. Mas por que reconciliação? O contexto, né, é muito importante para que essa mensagem, de fato, tenha um impacto, senão fica só uma mensagem de amor, mas não uma mensagem essencial. Primeiro você dá a má notícia, para depois vir a boa notícia, né? É isso. Por que precisa de salvação? Porque está perdido. Por que precisa de reconciliação? Porque está em inimizade. Todos pecaram, Por que né? precisa de libertação? Porque está preso. Então, realmente, quando você anuncia a boa notícia, está até embutido nesse anúncio da boa notícia, a má notícia do nosso desespero diante de Deus. Sim. E quem é que deve contar essa boa notícia, de acordo com a Escritura Sagrada? E existe na cabeça de algumas pessoas que apenas aqueles que recebem para isso, né? Tem alguns até que usam essa expressão, Sim. Né? Que pastores recebem para isso, né? Que existem pregadores profissionais, que eles são os responsáveis por compartilhar essa boa nova, mas de acordo com o Novo Testamento, de acordo com a Escritura, quem deve compartilhar as boas notícias? Pastor William, ajuda a gente. Lá em Marcos, capítulo 16, versículo 15, que eu acho que é um dos textos mais conhecidos e citados por nós, tem essa fala do Senhor Jesus depois da ressurreição, dizendo aos seus 11 discípulos, né? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Então, a primeira coisa que a gente pensa é sobre a abrangência dessa mensagem, é para toda a criatura. Ou seja, o evangelho é para mim, mas o evangelho é para o meu filho, o evangelho é para os meus parentes ainda não alcançados, que por vezes eu tenho deixado de conectá-los com a missão. Por vezes a gente tem feito uma igreja de alto conforto. A gente está pensando cada dia mais em colocar uma almofada nos bancos para que a gente possa ficar o mais confortável possível
e está deixando de lado essa missão de que a igreja não é um povo para ficar em estado de conforto. Nós carregamos uma missão, né? Então começa lá com os 11, de fato, Jesus olha para os seus 11 discípulos, que foram discipulados por ele, e entrega para eles essa missão de ir pelo mundo, de anunciar o evangelho a todas as pessoas, porque esse é o propósito de Deus. Porém, a gente não pode entender que isso está limitado aos 11 apóstolos. A gente percebe, por exemplo, o apóstolo Paulo dizendo lá em 1 Coríntios 9,16, se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o evangelho. Olha o peso, e Paulo não estava entre os 11, mas ele se sente completamente envolvido nessa missão que a igreja tem de proclamar o evangelho. Então a gente não pode de maneira alguma entender que isso ficou limitado aos 11 e que isso ficou limitado a Paulo ou que isso ficou limitado aos pastores líderes da igreja. Quando a gente olha lá em Efésios capítulo 4, que fala sobre dons ministeriais, eu gosto de ver ali que Deus distribui diferentes dons para a liderança, de fato, né? Alguns têm uma ênfase nessa área, outros têm ênfase nessa área, mas ele coloca lá que o propósito é a capacitação de todos os crentes. Então, a ideia de Deus não é... Então, Deus coloca dons de missão em algum líder da igreja, mas o propósito é que ele prepare outros, e que a gente prepare outros, porque a igreja toda tem a missão de viver o movimento da evangelização. Então, enquanto eu prego lá, eu tenho que, de alguma maneira, preparar a igreja da qual eu sou pastor para que ela pregue. E existem lugares que você vai chegar que eu jamais vou chegar, e a missão é tua, não é do Fabiano, é minha. Eu tenho os meus parentes, eu tenho os meus contatos no trabalho, eu tenho as pessoas que Deus colocou debaixo do meu leque aqui da missão. Então é bem importante que Jesus ele começa lá nos 12, distribui isso à liderança, e a liderança tem a missão de capacitar a igreja, para que ela viva de forma literal a missão pelo testemunho, pela pregação e por todo o recurso que lhe for viável, né? Eu acho extraordinário, olhando para o livro de Atos, perceber quantos cristãos estavam envolvidos intencionalmente na pregação do Evangelho. Não eram apenas os 12, isso já fica claro até olhando para a própria narrativa do Novo Testamento. Por exemplo, depois da perseguição suscitada com a morte de Estevão, aqueles que foram dispersos saíram por todos os lugares pregando o Evangelho, inclusive chegaram em Antioquia da Síria, plantaram uma igreja em Antioquia, depois que os apóstolos vão enviar alguém para ver como é que está o trabalho lá. Então, assim, fica bem claro mesmo, isso que o pastor Willi comentou, de que não era apenas para os apóstolos ou para os pastores, é para... O que é difícil a gente perceber lá em Atos, Deus tirando a igreja da sua área de conforto, né, permitindo uma luta para que ela levante e vá, né? Se dependesse, eles também iam começar a colocar colchão no banco, e ia criar uma comunidade confortável, né? Que vai, de repente, criando um ambiente de autossatisfação, eu sou salvo, eu estou bem, e a paixão, né? Que por vezes se perde dentro da igreja. Aí Deus permite lá um tempo difícil, o pessoal pula no banco, corre, mas enquanto corre, prega, né? É extraordinário isso. Então, se Deus permitir, às vezes, algumas lutas, algumas coisas que nos balancem, que a gente levante para pregar o Evangelho, né? Para cumprir a missão. Parece que os períodos que a igreja mais cresceu foram períodos de perseguição. Né? Eu acho que para nós hoje, como igreja, está muito claro essa compreensão, né? Como ele colocou aqui, todos nós temos essa responsabilidade, né? E às vezes a falta dessa compreensão ou acomodação, mesmo sabendo, às vezes o pastor, o líder, a missionária quer fazer um evangelismo na igreja local, na comunidade ali, no bairro, uma tarde de um sábado, e o retorno, às vezes, da igreja é muito pequeno, né? Lógico, há as exceções, né? Por causa dessa compreensão mesmo, né? Eu já tive uma experiência nesse sentido, acabou ali sábado, acabou o culto, 2h30 ali, vamos juntar o pessoal para evangelizar. Talvez você que pastor está assistindo a gente, já está vivendo essa experiência triste, né? Ou já viveu. Aí chega 2 horas lá, quem é que está lá para evangelizar? Está o pastor, a esposa, né? E está mais o líder do Ministério de Evangelismo, né? Quando ele está animado, porque quando não está também ele não fica em casa, né? Até o líder. E mais umas 2 pessoas, né? Então, uma vez eu ouvi de uma pessoa dizendo assim, não, assim, você tem que se conformar, Fabiano, que apenas 40%, nessa faixa de 40%, 60% da membresia da igreja evangeliza.
pode ser um fato, mas eu discordo. Eu não trabalho como pastor para que esse número seja confortável na minha realidade. Eu acho que toda a igreja precisa ser evangelística, mesmo aqueles, por mais que tenha uma ação à tarde ali, eu sei que não vai todo mundo, mas eu sei que durante a semana o pessoal está evangelizando, né? Então, a gente tem que ter essa compreensão mesmo que não é só o pastor que tem que evangelizar, não é porque o pastor ele é período integral, parcial, ou se tem uma equipe pastoral lá de 10 pastores, um grupo ministerial grande, não. Todo, aquele que está entrando agora, que está participando da classe de novo membro, ele também já pode evangelizar, né? Então é uma missão de Deus, na qual a igreja, ela participa dessa missão, todos. E, pastor Fabiano, de que outras maneiras a comunidade, os cristãos de maneira geral, podem contribuir com a evangelização? Nós temos dito aqui que evangelizar basicamente é comunicar, é verbalizar Sim. a boa notícia, mas de que outras maneiras a comunidade pode contribuir, participar desse anúncio da Boa Nova? Vamos lá, Eleuto, vamos lá, porque agora o negócio aperta, viu? Eu digo assim, por quê? Das formas que temos, nós temos, uma delas é a oração. A gente olha no Novo Testamento, Paulo intercedendo, né, pelos judeus, falando sobre a importância da oração. Então, todos nós precisamos orar por essa obra de evangelização. A gente ora, lança a semente nas pessoas, e é importante que tenha pessoas intercessoras. E não só essas pessoas que intercedem, mas também eu que anuncio, também eu preciso estar orando, né? Então, a ideia bíblica é de que o trabalho missionário precisa de oração, né? Precisa de intercessão, porque é uma guerra espiritual, né? É uma batalha espiritual. A Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecerão para a igreja, contra a igreja, né? Então a ideia é que a igreja ela vai até o mundo, entra no mundo mesmo, no inferno ali, e anuncia o evangelho, né? Proclama e vai tirar pessoas de lá para levar para o reino de Deus. E é importante essa intercessão, é importante essa comunhão, e todos precisam orar. Então a gente não pode se ater apenas uma oração egocêntrica, né, de orar só por mim, vou tirar um tempo, vou fazer meu devocional, vou apresentar as minhas necessidades. Não, a gente tem que tirar um tempo também para interceder pelos pastores, pelos missionários, pelas missionárias, por aqueles que nos lideram, né, os nossos líderes precisam de muita oração, né, para que Deus os guie e dê estratégia a eles para que isso possa refletir também na igreja local, orar pelo conselho da igreja, e o próprio conselho orar por missões e evangelização, né? Então, uma ferramenta importante é essa, a oração. Então, tomemos muito cuidado com essa oração egocêntrica. Digo egocêntrica porque a partir do momento que você só ora por você, você acaba sendo só egoísta, né? Orando todo dia só por você. Então, tira um tempo. Assim, não, hoje na segunda-feira ou amanhã, terça-feira, eu vou tirar um tempo. A minha oração de manhã ela vai ser oração por todos os missionários do mundo, né? E um segundo item é o comportamento, né? Nós falamos, mas as nossas ações falam muito mais ainda, né? Jesus disse que nós somos sal da terra e luz do mundo, né? E hoje a gente está vivendo um momento assim muito perigoso. Eu acho que existem cristãos bipolares, porque na igreja são uma coisa e nas redes sociais são outras. Aí tu olha assim lá uma postagem de um irmão, né, e fala assim, mas é estranho, é aquele lá que estava lá na igreja? Então assim, Jesus nos chamou para anunciar a palavra dele através do nosso comportamento. Então eu sou uma pessoa na igreja, dentro de casa e no meu ambiente de trabalho e nas redes sociais. Então as pessoas precisam ter isso em mente, né? Então o nosso comportamento fala muito mais. Vocês já ouviram aquela expressão assim, se for para ser crente como ele, eu não quero ser, né? Por quê? Por causa do testemunho, né? Então, o nosso comportamento, tem gente que ela não verbaliza, Eleilton, ali diretamente, mas pela atitude as pessoas percebem, tem alguma coisa diferente nessa pessoa. Aí quando vai ver essa pessoa é cristã, ela está anunciando Jesus Cristo, aí acaba sendo uma porta de entrada para ela verbalizar. A porta de entrada para o anúncio. Isso.
Então, tomemos muito cuidado, né? Nós estamos vivendo num tempo de muitos escândalos, né? De cristãos. É muito feio isso. Eu penso que Jesus se envergonha desse tipo de comportamento. E vamos ser luz, né? Não somos perfeitos, mas o pecado não domina mais a nossa vida, não reina mais a nossa vida. Nós podemos sim, através das nossas ações, anunciar a palavra do Senhor nosso Deus, e principalmente ali está no carro, ali o motoqueiro fechou você lá, você engole, né? Domínio próprio, né? Vai com Deus, Deus te abençoe. Vai com Deus, Deus te abençoe, né? E eu tive uma experiência como essa. Eu estava dirigindo, eu confesso que eu excedi um pouco, né? Acabei fechando um rapaz, e lá na frente, né, tem um farol, e o rapaz veio, encostou do meu lado, eu abaixei o vidro e falei assim, ó, você me perdoa. Eu já percebi que ele estava assim, armado, não com revólver, né? Mas ele estava ali pronto para soltar os cachorros ali. Eu abaixei e falei assim, você me perdoa, eu errei. Ele desarmou, aceitou ali. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o nosso comportamento, que nós somos cristãos, seja com muita gente, só em casa ou sozinho, né? É verdade. Um outro item também é a contribuição financeira. Claro, nas Escrituras ali, no Novo Testamento, Paulo em Filipenses capítulo 1, versículo 5, Paulo também fala sobre isso. Paulo sempre se demonstra grato também pela ajuda da igreja. Então, a contribuição financeira é importante, né, para a manutenção do pastor, do missionário, da plantação de igreja, da revitalização da igreja também. Então, nesse tempo nesse mês de setembro, vai ser feita a campanha de missões nas igrejas locais, né? É importante às vezes as pessoas têm uma certa dificuldade de falar sobre dinheiro, né? Mas a Bíblia é muito bem clara sobre esse assunto, sobre a importância, né, Eleito, da contribuição financeira. E quem contribui, não só os membros da igreja, o próprio pastor também que faz a campanha também contribui financeiramente, né? Acho que é importante a igreja ter esse olhar, o pastor que contribui. E por fim, né, para não tomar mais muito tempo, a pregação, né? A pregação, ela é a forma, né, a verbalização da palavra de Deus. Eu só queria aqui, antes de devolver a palavra, pastor Eleilton, tem gente que fica assim, né? Eu já oro por missões, então eu não preciso dar muito testemunho, não preciso ajudar financeiramente, eu não preciso pregar, né? Tem gente que prega, mas fala assim, não, eu não preciso, então, contribuir financeiramente, né? Um tempo, a gente ouviu muito isso aqui, ó. A evangelização se faz indo, contribuindo e orando. Aí a pessoa que contribui se entende numa posição de não deve ir, né? E aquela que vai se entende na posição que não deve, não precisa orar tanto assim, porque já tem gente orando, né? Eu digo que é possível orar, demonstrar através das nossas ações, contribuir financeiramente e pregar. Talvez você não seja um pastor, um líder, mas você tem ali seu vizinho. Sabe quando você faz aquela caminhadinha de manhã com aquele grupo? Ali você pode anunciar a palavra de Deus para aquela pessoa e depois orar por ela, contribuir financeiramente na igreja local, as estratégias evangelísticas. Então, é possível sim. A gente não somente vai, não somente deixa que outros contribuam. A gente vai, contribui, e as nossas ações, elas agradam ao Senhor nosso Deus. Amém. Amém. Realmente, evangelizar diz respeito a comunicar as boas novas, mas todas essas formas, elas acabam sendo um suporte para que isso aconteça. A oração, né, o testemunho. Enquanto você falava da questão do testemunho, eu lembrei, inclusive, daquela fala de Paulo em Colossenses, para se portem com sabedoria para os de fora. Isso. Que a vossa palavra seja sempre temperada com sal. Sim. Então, essa preocupação em relação aos de fora é muito importante. Né? Era naquela época e é agora também, porque pode atrapalhar ou ajudar a comunicação do Evangelho. Mas, enfim, está aí algumas maneiras por meio das quais nós podemos contribuir na pregação do Evangelho do Senhor Jesus e no trabalho da evangelização. Bom, eu queria entrar agora numa questão, falando ainda sobre evangelização e o que a Bíblia Sagrada diz a respeito dela, uma questão ligada à nossa motivação ao evangelizarmos, a nossa motivação para a prática da evangelização. Porque é possível haver motivos egoístas enquanto eu evangelizo.
Por exemplo, é possível pessoas estarem profundamente envolvidas na evangelização na igreja apenas porque eles não querem que a igreja feche as portas. Estão preocupadas não realmente no amor a Deus ou às pessoas, mas estão preocupadas de que a sua igreja local não tem que fechar as portas. Então é possível evangelizar com motivações egoístas. Então, por isso que eu acho que é importante nós termos claro em nossa mente por que nós evangelizamos, por que razão nós evangelizamos. E aí eu queria perguntar para o pastor Willy se o amor a Deus e a sua glória, se isso também se constitui um motivo para a gente se envolver na prática da evangelização. Sim, sem dúvida. Eu até lembrei do apóstolo Paulo em certo momento dizendo, né? Falou, tem gente pregando por inveja, tem gente pregando por ambição. Eu não sei porquê, ele fala, tem gente que prega só para me irritar, né? Para me provocar de alguma forma. Ele falou, o que importa é que o nome de Cristo está sendo conhecido. Mas, de fato, existem motivações que podem não ser a essência. Sim. E é bem importante a gente pensar que a essência de tudo que a gente faz é a glorificação do nome de Deus. O profeta Isaías fala isso lá em Isaías 43:7, né? Ele fala que nós somos criados com o propósito de viver para a glória de Deus. Todo o movimento da nossa vida, toda a decisão da nossa vida, inclusive a evangelização, tem o propósito de que o nosso Deus seja glorificado, em fazer com que a vontade do Senhor se cumpra na nossa vida, na igreja, na nossa história. O apóstolo Paulo tem aquela fala muito conhecida lá em 1 Coríntios 10:31, onde ele fala assim, tudo que vocês façam, seja comer, seja beber, mas tudo façam no propósito de que o nome de Deus seja glorificado. Então, por que não a nossa obra evangelística também não tem que ser uma ação para glorificar a Deus, para corresponder ao amor de Deus, a graça de Deus que nos alcançou? Eu sei que normalmente a gente fala assim, a gente evangeliza pela paixão pelas almas, né? E de fato, nós temos que ter amor pelas almas perdidas, né? A gente precisa... Alguém usa o exemplo extremo, né? Como se você visse o prédio pegando fogo, corresse para fugir e não batesse na porta do vizinho, né? Então a gente precisa de fato ter compaixão. Mas a essência da nossa razão é a glorificação a Deus. Até porque o amor pelo outro nem sempre funciona de forma literal. A gente tem que ser honesto nisso. Às vezes você olha para uma história de uma pessoa, para a maldade de uma pessoa, para a persistência nos erros, e é possível que o nosso coração às vezes se endureça. O de Jonas se endureceu. Quando Jonas falou assim, não é possível que Deus vai querer salvar esse povo, mas não é possível que... Evangelizar aqueles assassinos. Aqueles assassinos, gente mal. É só o que faltava agora, Deus querer que o evangelho chegue a essas pessoas. Mas se chega isso, essa dureza vai ao coração de Jonas, diante da realidade social daquelas pessoas, quem sabe o nosso coração, por vezes, também não se torne hostil diante da maldade do mundo e a gente clame muito mais por justiça do que por evangelho, do que por salvação, né? A situação de Nínive era tão séria que Deus resolve destruir aquela cidade porque não tinha mais ninguém que fizesse o bem. O problema é que não tem mais ninguém que faça o bem naquela região. Mas mesmo assim Deus decidiu salvar aquela cidade, salvar aquelas pessoas. Então a gente tem que colocar em foco aqui que o ápice da razão que nos leva a evangelizar, não que a gente não deva amar as almas, a gente tem que amar as almas, amar as pessoas, mas o ápice que nos motiva a evangelização sempre é a glorificação a Deus, o corresponder ao amor de Deus, dar a oportunidade pela pregação de que mais pessoas conheçam o Deus Redentor, o Deus glorioso, o Deus Salvador. Que a motivação em essência esteja em Deus, na glorificação do nome dele. Legal, acho fantástico essa colocação, porque realmente quando muita gente vai falar sobre evangelização, coloca como razão principal a famosa paixão pelas almas, né? Como a razão pela qual nós devemos evangelizar. E eu acho que isso é verdade mesmo. Talvez existirão pessoas que nós não vamos conseguir amar. Sim. Que nós não vamos conseguir amar por conta da natureza pecaminosa, por conta de uma porção de coisas, dependendo do que a pessoa fez, você não vai conseguir. Mas ainda assim você tem aquela responsabilidade de proclamar porque você ama a Deus e você quer que o nome do Senhor seja glorificado. Eu acho que é muito interessante isso, entender a glória de Deus como sendo a razão principal, a motivação principal para a evangelização. Eu tenho até assim, não detalhar para não tornar muito pessoal, mas eu tenho situação de pessoas que
que me fizeram mal em alguns momentos da minha história, da minha vida, sabe? Sem nem me conhecer, e que por natureza eu criaria uma hostilidade. Mas depois de anos, Deus usa a minha própria vida para pregar o evangelho para essa pessoa. E essa pessoa se converte. Então, assim, se fosse a base do retorno da justiça, né, de falar assim, não, eu não vou evangelizar, não tenho por que sentir amor, tinha toda a razão possível para hostilizar e abandonar. Mas quando a gente pensa que é o desejo de Deus, que Deus é glorificado através disso, nós somos impulsionados não só a pregar, mas a acreditar que, de fato, o evangelho é poder de Deus para a salvação de todos os seres humanos. É isso aí. Bom, mas e além da glória de Deus? Acho que nós podemos apontar outras razões também para se envolver na tarefa da evangelização aos perdidos. Coloca para a gente, pastor Fabiano, mais algumas dessas razões pelas quais a gente pode se envolver na evangelização com os perdidos. Sim. Uma delas é porque nós devemos ser obedientes, né, a esse mandato de Jesus, quando ele fala assim, ide por todo mundo e pregai o evangelho, né? Então, vá. A ideia é que sejamos obedientes a essa ordem. Nós ouvimos a mensagem, recepcionamos a mensagem e agora nós precisamos anunciá-la também. Então, é uma ordem de Jesus para que todos nós anunciemos o Evangelho. Aí eu vou lá para o Antigo Testamento e me lembro de Abraão, né? Abraão, né, sai da sua terra e vai, né? Então, a igreja ela é uma comunidade em movimento, né? Então, os cultos de celebração são momentos que nós celebramos a Deus, somos também estimulados, capacitados por Deus, e durante a semana a gente, lá no trabalho, na vida social, a gente vai anunciando. Então, a gente precisa ter sempre essa alegria, pastor Eleilton, esse prazer, né, de ser representante do reino de Deus, né, representante da paz, do amor, né. A gente olha a vida de algumas pessoas que antes, outrora, estavam sob o domínio de Satanás, né? Hoje estão libertas, servindo na igreja, anunciando para outras pessoas com alegria. É muito gostoso isso, né? Então, essa é mais uma razão, né? A igreja, ela deve sim anunciar o evangelho, pregar o evangelho. A outra razão é referente ao amor ao perdido, né? Então, já foi falado um pouco sobre isso, mas eu gostaria de fazer duas considerações. A primeira, quando a gente fala sobre amor, todos nós já recebemos o amor de Deus, né? Recebemos, Deus nos ama, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Deus é amor, então nós somos amados, né? O mundo pode até nos odiar, mas o Criador nos ama. Então, essa é a primeira consideração que eu faço. A segunda, nós comunicamos esse amor para as pessoas, né? Realmente, a gente pode ter algumas dificuldades mesmo de amar, mas a gente pode orar e falar para Deus, Deus, me ajuda a amar essa pessoa, eu tenho muita dificuldade de amar, né? Às vezes eu desejo mal, às vezes eu não quero o bem dessa pessoa, mas eu sei que é errado, Deus, né? Me ajuda a amar, eu quero que aquela pessoa seja feliz, ela seja salva também. Acho que esse é o nosso desafio, de compartilhar esse amor de Deus que nós temos, né, nos sentimos amados, e agora também a gente anuncia para essas pessoas. Então, é tentar olhar o mundo com esse amor, não com ódio, né? O tempo que nós estamos vivendo é uma comunidade do ódio, né? Tudo é raiva, tudo... Você olha assim, né, esse mundo virtual, né? Qualquer postagem tem gente ali proferindo palavras que vão denegrir a imagem de um, de outro. Então, nesse tempo da cultura do ódio, a igreja ela se pronuncia, ela se faz presente no mundo, falando do amor, né? Falando do amor de Deus, que Deus ama as pessoas e que esse amor ele é transformador, né? E que esse amor ele é eterno também. Amém. Amém. Então, a glória de Deus, o próprio interesse em obedecer a Jesus e o amor às pessoas, né? A paixão pelas almas, conquanto não seja a principal razão, Sim. Ela obviamente é uma razão também, sim, porque está ligado ao segundo grande mandamento, que é amar o próximo. Amém. Que demonstração maior de amor nós podemos dar para alguém que não conhece a Jesus do que contar para ela, verdade, que ela está perdida e que ela precisa se reconectar com o Criador, né? Amém. Mas é isso, nós estamos chegando ao final do nosso programa Texto e Contexto de hoje, em que iniciamos uma caminhada
para falar sobre evangelização e a teologia da evangelização. Hoje nos concentramos um pouco sobre os fundamentos da evangelização. E para encerrarmos então o nosso programa, eu queria pedir para o pastor Willy, que nos ajudou, né, pastor Willy e pastor Fabiano, que nos ajudaram nesse programa de hoje. Pastor Willy, desafio final para aqueles que estão nos assistindo, e na sequência, pastor Fabiano, termine para a gente com uma oração, apresentando a vida de todos aqueles que nos acompanharam até aqui diante de Deus. Amém. O pastor Fabiano em algum momento citou Abraão, né? Eu acho que uma das coisas que ficam muito nítidas no chamado de Abraão é que a igreja é uma comunidade chamada para sair da sua área de conforto. Eu ouvi Deus falando para um sujeito, né? Sai da sua terra, sai do meio dos teus parentes, vem para um lugar desconhecido, muito distante da sua terra, porque eu tenho um propósito para a tua vida. Então a gente tem que perceber que ali a igreja começa como uma nação chamada a sair da sua área de conforto. E Deus poderia ter usado tantos outros meios para a evangelização, podia ter usado os anjos, que são muito mais eficazes e espertos do que nós, né? Mas Deus ele decidiu cumprir essa missão por meio da igreja, por meio do seu povo, por meio de pessoas. São os redimidos que anunciam o evangelho para que mais pessoas sejam redimidas pelo evangelho que alcançou a nossa vida. Então, eu acho que a primeira convocação aqui seria para que nós pensássemos nessa missão que nós carregamos como igreja e, ao mesmo tempo, para que nós orássemos ao Senhor. Porque eu acho que não só Ele é capaz de fazer queimar a missão nos nossos corações, mas é também capaz de nos dar os caminhos para que isso se torne uma realidade diante de uma sociedade tão desafiadora como essa que nós estamos diante dela. Então, cabe a nós esse engajamento na missão e, como uma igreja promessista que tem essa missão de pregar o Evangelho, todos nós dobrarmos os nossos joelhos diante do Senhor, pedindo dele a capacitação, o poder, os caminhos, para que isso se torne uma realidade entre nós. Vamos orar então. Deus, eu quero agradecer ao Senhor por esse tempo que passamos juntos, refletindo aqui sobre esse tema tão importante e relevante, falar sobre evangelismo, as boas novas. Eu quero tirar esse tempo aqui, Senhor, para orar e agradecer ao Senhor pela vida do pastor Eleilton, orando pela sua vida, pela vida da sua família, por seu ministério, por aquilo que o Senhor colocou em suas mãos, que o Senhor continue abençoando a vida dele, teu servo, meu Deus, nessa caminhada, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Da mesma forma, Senhor, eu oro aqui, apresentando o pastor Willy, rogando ao Senhor a tua bênção sobre a vida dele, meu Deus, a igreja sobre a sua responsabilidade, meu Deus, as atribuições, meu Deus, que o Senhor continue guardando, abençoando e direcionando a vida dele. Obrigado também, Senhor, pela equipe de comunicação que tem trabalhado assiduamente aqui nos bastidores, servindo ao Senhor nesse ministério tão importante, Senhor. Quero também, Senhor, orar por aqueles que estão interagindo com a gente aqui, Senhor. Existem pessoas que estão firmadas ali, participativas, meu Deus, no evangelismo. Existem outras, porém, que estão ali um pouco acomodadas, e o que foi falado hoje aqui, meu Deus, tenho certeza que serviu de ânimo, de estímulo, Senhor, para saírem da zona de conforto. Mas também nós temos pessoas aqui, Senhor, pessoas que estão ouvindo o Evangelho agora pela primeira vez, e a minha oração é por ela, por ele, para que o Espírito Santo venha selar como garantia de que essa pessoa, a partir de hoje, pertence ao Senhor Jesus Cristo. Oro, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, pela tua igreja, pela Igreja Adventista da Promessa, por teus filhos e filhas, meu Deus, toda a região do Brasil e fora do Brasil. Que a bênção do Senhor seja sobre a tua amada igreja, e gratos ao Senhor por esta oportunidade, no nome de Jesus Cristo, e que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor levante o nosso rosto e que o Senhor nos dê a tua paz em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, pastor Fabiano. Obrigado, pastor Willy. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui no programa Texto e Contexto. Estamos chegando ao final desse programa. E antes de terminar, queria te fazer um desafio de acessar agora o hot site da Conferência Uma, conferenciauma.org. Mês de novembro nós teremos uma conferência sobre missão. Dias 26 e 27 de novembro, Missão em Movimento, o Deus de todas as cidades. Serão 2 dias com um conteúdo muito especial que está sendo preparado para essa conferência por meio de palestras, de trilhas
Então eu queria te convidar agora a acessar o hot site da conferência para conferir todas as novidades ali e fazer a sua inscrição para participar da conferência UMA 2021. É isso, Deus abençoe a sua vida. Até a próxima semana, onde nós continuaremos falando sobre evangelização. Que Deus abençoe a todos e até lá.